comunicação é uma arte. Você já ouviu essa frase? Se comunicar é uma das tarefas mais difíceis na opinião das pessoas. Porque a comunicação engloba não só a sua linguagem verbal, mas também a sua linguagem corporal, essas expressões que às vezes você faz, esses gestos que você faz, que muitas vezes não estão em acordo, em congruência com aquilo que você está pensando. Então, muitas vezes você franze a testa em rejeição de algo e fala, não, tá tudo bem. Opa, não tá. Comunicação é um conjunto de fatores para entregar uma mensagem. E quem pensa que só escolher as palavras certas já é o suficiente, pode estar redondamente enganado. Tem aqueles ainda que nem pensam nas palavras, já vão falando e muitas vezes se precipitam, trocam os pés pelas mãos e acabam criando muita confusão ao se comunicar. E eu quero passar para vocês uma dica. Eu tenho uma metodologia diferente de encarar a comunicação. Eu sou uma comunicadora nata desde criança, gosto muito de ensinar, gosto muito de compartilhar conhecimento desde muito tempo, desde garotinha, e eu aprendi a fazer a minha própria metodologia. Eu entendi que toda comunicação, você intencionalmente ou não, você vai gerar uma emoção na pessoa que está te ouvindo. A sua mensagem vai reverberar dentro daquela pessoa como uma emoção. Então, por que não começar pelo final? Que emoção eu quero gerar naquela pessoa? Essa pessoa com quem eu vou ter uma conversa, eu vou às vezes falar de assuntos aleatórios, você tem responsabilidade pela emoção que você vai gerar nela. Então, quando eu vou ter uma conversa com alguém, algo mais estruturado, eu sempre penso qual é o resultado que eu quero antes de qualquer coisa. Então, eu quero gerar naquela pessoa curiosidade. De repente eu quero gerar uma surpresa, eu vou contar um fato, uma reflexão. Às vezes o objetivo da conversa é que aquela pessoa reflita em algo, algum acontecimento, talvez um arrependimento. Eu quero que aquela pessoa se arrependa de algo que ela fez e provavelmente uma atitude. Após sair da minha conversa, o que eu quero gerar nela, que emoção eu quero gerar nela para que ela tenha a atitude desejada. Então, você pensando no final, percebeu como muda tudo? Seu discurso vai mudar, tão somente por você pensar no final da conversa. Como você quer que essa pessoa saia da sua presença ao final do que você vai falar. Segundo, considere o que a pessoa já sabe ou pensa que opinião ela tem sobre o tema que você vai abordar. Muitas vezes a gente entra numa conversa, principalmente aquelas mais difíceis, às vezes uma DR, né? Discutir a relação, e a gente entra sem considerar a vivência daquela pessoa sobre aquele tema, o conhecimento, né? E a gente troca os pés pelas mãos. E ao invés da conversa ir para onde você gostaria, ela descamba, né? Quem nunca teve uma conversa que você fala A, a pessoa entende B, você fala C, ela vai pro Z, e aí vocês acabam não conseguindo, nem às vezes, nem terminar aquela conversa. Pois é, você precisa considerar o que a pessoa já sabe ou qual é a opinião, o que ela pensa sobre aquele tema. E é claro, por último, ou quem sabe por primeiro, você escolher sabiamente as palavras que você vai usar. Toda vez que você começa uma conversa, você precisa pensar quais são as palavras mais apropriadas. Por exemplo, quando você vai talvez dar um feedback para alguém do seu trabalho, né? E você começa com frases como você sempre faz isso ou você nunca faz isso, já começou errado. Primeiro porque não é verdade. Nunca é 0% das vezes e sempre é 100% das vezes. Você pode garantir que realmente é 100% das vezes ou 0% das vezes que a pessoa fez ou deixou de fazer aquilo? Então não use palavras deterministas. Não comece criticando o que ela fez, como você foi grosso, você foi isso ou foi aquilo, porque isso naturalmente vai despertar uma rejeição na pessoa.
Comece falando como você se sente em relação àquela situação ou àquele fato, ao que a pessoa disse para você. Porque ela pode até discordar quando você diz que ela foi grosseira, irresponsável, mas ela não tem como argumentar quando você diz como você se sentiu em relação àquele fato. Olha como comunicação é importante. Olha, eu poderia ficar falando horas aqui sobre estratégias e instrumentos, né? Ferramentas de comunicação. Mas se você considerar esses 3 pontos, eu já acredito que você vai poder ter uma conversa boa com a sua namorada, com seu chefe, com seu colega de trabalho, tendo melhores resultados. Então vamos lá, começa pelo final. Como você quer que a pessoa saia da sua presença? Que emoção você quer gerar nela? Considere o que ela já sabe ou pensa, qual a opinião dela sobre o tema e, por último, escolha sabiamente as palavras que você vai usar. Empreenda a sua carreira, empreenda a sua família, empreenda você.